Olá, boa noite. Idosos estão entre as populações mais impactadas pela pandemia. O FMG apresenta estudos relacionados ao desenvolvimento e produção de novas vacinas contra a Covid-19. Fique bem informado, fique com a gente. O Jornal da UFO está começando agora. Começamos essa edição com os números da Covid-19 em Uberlândia. Infelizmente, continuamos com 100% de ocupação dos leitos de UTI, tanto da rede pública quanto privada do município. O boletim divulgado hoje, nesta quarta-feira, revela que, de acordo com os números de 24 horas, foram mais 254 casos confirmados da doença e, infelizmente, 13 óbitos. Agora, são ao todo 1.979 óbitos desde o início da pandemia. 561 pessoas estão internadas neste momento e nós sabemos que a nossa saída é a vacinação, por isso, falando sobre esse assunto, agora segundo o vacinômetro divulgado pelo município, até hoje já foram aplicadas 114.537 doses, sendo um pouco mais de 84 mil a primeira dose e cerca de 30 mil quem tomou as duas doses. Lembrando que o agendamento é feito pelo portal da Prefeitura. Quem já tomou a primeira dose, é importante ficar atento às mensagens de SMS do celular que foi cadastrado. Lembrando que o sistema ele envia um alerta informando o horário e a data programada para receber a segunda dose do imunizante. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Uberlândia. E sobre a vacina ainda, hoje a reitora da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Sandra Goulart de Almeida, participou de uma audiência na Assembleia Legislativa. A reitora apresentou os estudos da universidade relacionados ao desenvolvimento e à produção de novas vacinas contra o novo coronavírus. Veja o que ela explica. Numa videoconferência, a reitora mostrou que há 7 candidatas em testes ocorrendo na UFMG e reforçou a necessidade de haver um imunizante totalmente nacional no mercado. Nós ainda estamos muito dependentes dos insumos dos IFAs do exterior e das vacinas do exterior também. E nesse cenário esperado, que já é praticamente concreto, que nós vamos ter que vacinar todo ano e dar outras doses àquelas pessoas que já receberam vacinas, nós temos que ter a nossa própria vacina para que nós possamos garantir a vacinação de toda a população, porque depender desses insumos importados ficará cada vez mais difícil, que é o mundo todo competindo por essas vacinas. Das vacinas em teste na UFMG, a mais adiantada é a chamada Spintec, que utiliza o processo de quimera proteica. É uma alteração genética da bactéria coli que a torna capaz de produzir 2 outras proteínas, por isso que ela é chamada de quimera, né? Então, espera-se que ela crie anticorpos e também células T de proteção contra a Covid-19. A grande vantagem dela é o baixo custo, que é uma vacina que nós já sabemos produzir, temos experiência em produzir, é o que os nossos pesquisadores gostam de chamar de vacina de raiz. Quer dizer, elas têm essa característica, é uma vacina tradicional e fácil de ser produzida e de rapidez de produção. Por isso também que ela já está em fase mais adiantadas. A reitora adiantou que ontem a Sintec começou a fase de testes com primatas e que em camundongos, na fase anterior, a eficácia foi de 100%. Depois de aprovada, a UFMG deve firmar parceria com a FUNED para a produção em larga escala. Mas tudo depende de recursos financeiros destinados à universidade. Nós só chegamos até aqui por 2 razões. Primeiro, que nós temos um centro de tecnologias de vacinas, né, da UFMG, em parceria com a Fiocruz, que está localizado estrategicamente
no Parque Tecnológico de Belo Horizonte. O Parque Tecnológico de Belo Horizonte é uma parceria entre a UFMG, o governo do estado de Minas Gerais e também o município de Belo Horizonte e com a FIENG, SEBRAE e várias outras instituições. É essa parceria que nós chamamos de tríplice hélice, que é a parceria da academia com o poder público e as empresas. Então, é muito estratégico a localização do CT Vacinas, é um centro de tecnologia de vacinas que já está em desenvolvimento já há 20 anos, né? Então, o CT Vacinas é responsável por 5 dessas 7 candidatas vacinais. Que boa notícia, né? Esperamos que em breve novas vacinas sejam aprovadas pela Anvisa e com produção nacional, como essas da UFMG. Os idosos estão entre as populações mais impactadas pela pandemia, porque é uma população mais vulnerável à Covid-19, eles precisam lidar também com o medo, a solidão, a tristeza e ainda enfrentam perda na renda. Entenda mais sobre esse assunto que é destaque no JU de hoje. Jussara é artista plástica e em 2014 decidiu dar aulas de informática para idosos. Ela preparou anúncios e distribuiu no bairro. A professora usou habilidades do magistério para guiar alunos a este novo mundo. Mas então veio a pandemia. As aulas e as relações tiveram de ser suspensas. Eu sou do grupo de risco e os meus alunos também. Então, tive que parar com tudo, desde fevereiro de 2020. No último ano, Jussara estava com 8 alunos. Ela recebia R$60 por aula. Agora precisa do apoio da filha para se manter. Ela lamenta também ter perdido a oportunidade de se relacionar com a turma. Muito difícil, porque a gente tem que ficar presa dentro de casa. Isso dá angústia, dá depressão, somente para eles. Era um momento de lazer, de receber uma pessoa, de comunicar, de contar casos, além da aula, né? Então, foi uma perda muito grande. Dona Jussara é uma entre tantas a perder laços, abraços e recursos com a pandemia. Houve diminuição de renda em quase metade dos domicílios com idosos no Brasil, principalmente entre os mais pobres. Eles também estão mais tristes e sós, sobretudo as mulheres. É o que aponta um estudo da Fiocruz em parceria com a UFMG e a Unicamp. A coleta de dados foi feita por meio de um questionário eletrônico, preenchido por mais de 9 mil idosos entre abril e maio do ano passado. Entre aqueles que trabalhavam sem carteira assinada, a queda na renda ocorreu em quase 80% das casas. A diminuição também afetou de forma mais intensa os que tinham renda per capita domiciliar menor do que um salário mínimo. Dália é a principal autora do estudo. Ela lembra que a crise econômica, o desemprego e a perda de renda já afetavam os brasileiros. Com a pandemia, a situação ficou ainda mais dramática. O idoso brasileiro participa na atividade econômica no Brasil de uma forma muito acentuada. O que aconteceu quando em 2020 veio a pandemia? Elevado o número de mortes, nós temos ao redor de 70% das pessoas falecidas são pessoas idosas. Muitas delas são a fonte principal da renda familiar. Isso é um ponto importante a tocar, porque isso significa que cada morte de um idoso são ao redor de 3 a 5 pessoas a mais na pobreza. A pesquisadora defende a ampliação do benefício de prestação continuada, BPC, e do auxílio emergencial. Segundo a pesquisa, apenas 12% dos entrevistados tiveram alguém da família com auxílio do governo durante a pandemia. Que não são apenas da pessoa idosa para comprar medicamento, que já é importante, mas para dar comida para seus filhos, para seus netos também. Auxílio emergencial é o mais imediato. Segundo, defender o benefício de prestação continuada, pelo menos um salário mínimo como a gente tem, mas que possa se fortalecer. Que a atenção primária no Brasil ela seja fortalecida e se fortaleça a rede com a alta complexidade também, que se respeite o agente comunitário. O país que respeita um agente comunitário é o país que respeita a pessoa idosa. E para nós entendermos ainda mais como a pandemia impactou
impactou na vida dos idosos, em especial na queda na renda, nós conversamos com o Luiz Bertolucci Júnior. Ele é economista e também pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas e Projetos Econômicos, de Projetos Econômicos Sociais da UF, o CEPS. E pensando no envelhecimento da população brasileira, nós perguntamos para ele, para além da pandemia, né, qual seria, então, a situação econômica dos idosos que vivem hoje, já essa segunda onda, esse segundo ano de pandemia? A população brasileira está em franco processo de envelhecimento. Nós teremos, provavelmente, a partir dos anos de 2050, um índice de envelhecimento bem mais acentuado, uma presença maior de idosos em relação aos jovens, aos adultos em idade ativa e mesmo em relação às crianças. E nós sabemos que a situação econômica e financeira da maioria dos idosos sempre foi muito ruim. Se não fosse a Lei Orgânica de Assistência Social implementada desde 1993, o Estatuto do Idoso implementado desde 2003 e várias legislações, tanto em nível estadual quanto municipal, apoiando os idosos em suas necessidades, a situação deles poderia raiar aí a indigência. Nós sabemos que esses apoios, esses benefícios, eles complementam o valor das aposentadorias, que comumente é muito baixo. A grande parte dos idosos aposentam aí com renda mensal em torno de 1 a 2 salários mínimos, e esse valor da aposentadoria ela é insuficiente para garantir a alimentação, para garantir os cuidados com a sua moradia, os cuidados consigo mesmo, os gastos com saúde, com medicamento. Então, na verdade, os idosos dependem muito do apoio das políticas sociais, das políticas públicas sociais. Somente nesse momento, os idosos, em larga maioria, estão dependendo muito do SUS. E, é claro, diante dessa defasagem de renda e o aumento dos gastos individuais e familiares com a sua idade mais avançada, leva grande parte dos idosos, aqueles que ainda têm condições, que não contam com alguma incapacidade ou comorbidades graves, procurar uma complementação da renda por meio de trabalho. Bom, e durante a pandemia houve a diminuição de renda em quase metade dos domicílios dos idosos, sobretudo entre os mais pobres. Então, quais os principais fatores que podem ter levado a essa queda? Nós sabemos que ocorreu uma diminuição real da renda dos domicílios, das famílias que contam com idosos, e também uma diminuição nominal em muitos casos, porque diversos idosos que complementavam a sua renda por meio do trabalho, que ocupavam postos de trabalho, que estavam em empregos tanto formais quanto informais, eles perderam essa oportunidade de trabalhar fora, eles perderam essa oportunidade de complementação de renda, e é claro que isso diminuiu a sua capacidade, né, de fazer frente aos seus gastos no cotidiano. E nós sabemos também que a inflação dos bens e serviços para os idosos foi mais intensa do que para as pessoas com idades mais baixas, para os adultos. Os gastos com alimentação, com moradia, energia elétrica, gás, saúde, medicamentos que tradicionalmente os idosos usam no seu cotidiano, gastos com higiene pessoal aumentaram muito, né? E os valores das aposentadorias não contaram com esse aumento real para suprir o aumento dos diversos gastos dos idosos e de suas famílias, né? E somando ao desemprego dos idosos, nós também tivemos o desemprego dos mais jovens. Então, mais pessoas em idade ativa sendo desempregadas, jovens, seus filhos, seus netos, e os idosos passaram a contribuir cada vez mais com o orçamento doméstico. E isso fez que, em termos de renda per capita da família, realmente nós estivéssemos observando aí um empobrecimento, né, das famílias que contam com o idoso aposentado ou mesmo o idoso que recebe algum tipo de benefício. Também perguntamos para o Bertolucci, que é o coordenador do CEPS-UFO, quais são as principais consequências da queda da renda dos lares, já que isso afeta a renda dos idosos.
nós podemos destacar duas grandes preocupações. A primeira é com relação ao empobrecimento dessas famílias. A queda na renda nos lares com idosos, muitos idosos sem renda ou com aposentadorias e benefícios em valores mais baixos, entre 1 e 2 salários mínimos, essa queda fará com que as famílias empobreçam cada vez mais e tenham que lidar com maior custo de conversão, ou seja, as famílias com idosos, com a mesma renda de famílias que não contam com idosos, gastam cada vez mais para suprir as necessidades de todos os seus idosos. Idosos esses que são pessoas que tiveram uma longa vida de trabalhos e dificuldades e que na velhice deveriam contar com todo o apoio de sua família, da sociedade e do Estado. No entanto, essas pessoas chegam nas idades mais avançadas e têm de enfrentar enormes dificuldades para continuar sobrevivendo com o mínimo do necessário para essa sobrevivência. E para além do empobrecimento, uma outra preocupação é o endividamento dos idosos. Como as suas rendas são baixas, eles têm cada vez mais que procurar suprir as suas necessidades de consumo por meio de empréstimos, quase sempre empréstimos consignados, com altas taxas de juros. Então nós estamos observando um cenário bastante grave de empobrecimento dos idosos e de suas famílias, mas também de maior endividamento dessas pessoas, com grave comprometimento de sua renda oferida por meio de aposentadorias ou benefícios. Também perguntamos, com o grande número de óbito de pessoas mais velhas, de que forma gera efeito na vida financeira das famílias que dependiam desses idosos? E se a longo prazo isso, de certa forma, pode aumentar o empobrecimento da população em geral? Nós sabemos que, devido ao grande número de mortes de pessoas idosas, isso impactou enormemente na estrutura financeira de muitas famílias. E é claro que, no curto prazo, nós estamos observando famílias bastante apuradas, famílias mais pobres, e que precisam enormemente do auxílio emergencial, do apoio do Estado para fazerem face às suas necessidades, tanto devido à perda do idoso, o sofrimento dessas famílias pela perda dos seus entes queridos, pela perda de renda, pelo desemprego. Então, certamente, a morte de muitos idosos impactou na renda de diversas famílias, tendo em vista que elas perderam a contribuição financeira deste idoso. E, além disso, nós sabemos que vários idosos que faleceram em diversas famílias assumiam os cuidados com a casa, com as crianças, com os outros idosos doentes ou acamados. E por conta do óbito dessa pessoa idosa, as famílias deixaram de contar com o apoio das avós, das mães, dos pais, passaram então a pressionar ainda mais os seus jovens, que muitas vezes não estão conseguindo emprego. Então, o que nós vamos observar ao longo desse ano é do empobrecimento das famílias e da necessidade de políticas do Estado, no sentido de auxílio emergencial, políticas que possam garantir o emprego, que possam garantir a renda das famílias, mas que levem em conta o contexto da pandemia, que ainda é bastante grave, contexto de contaminação, a necessidade de proteção das pessoas para que elas possam sobreviver a essa pandemia. E para finalizar, nós perguntamos para o Luiz Bertolucci, que é pesquisador do CEPS, com os impactos da pandemia, se ele acredita que isso seria necessário, com certeza, ampliar as políticas públicas e programas sociais que olhassem com mais atenção para a população mais velha do nosso país. O impacto da pandemia certamente será avaliado no futuro e nós já percebemos que ele tem sido bastante grave para as pessoas idosas, até por conta do aumento da mortalidade justamente desse grupo de risco. As pessoas mais velhas estão morrendo mais e isso já determinou a queda na expectativa de vida no Brasil. E nós sabemos que as últimas reformas que ocorreram, a reforma trabalhista afastou o idoso do mercado de trabalho, principalmente do mercado de trabalho formal, por conta das terceirizações, das políticas de cotas que foram bastante afetadas,
do trabalho intermitente, das negociações coletivas, que usualmente afastam o idoso do mercado de trabalho. A reforma previdenciária criou também muitos entraves para a aposentadoria dos idosos. A reforma administrativa que está sendo proposta afasta as pessoas com mais idade das possibilidades de ocuparem postos no setor público. E a reforma tributária também, ela não traz aí a perspectiva de se tributar as pessoas mais ricas, no sentido de utilizar esses recursos no direcionamento de políticas de apoio às pessoas idosas mais pobres. Então, faz-se sim necessário que sejam implementadas políticas públicas e programas sociais que pensem nessa população idosa atualmente e na futura população idosa, né? Nós sabemos que hoje o Brasil está perdendo o bônus demográfico, porque grande parte dos seus jovens e das pessoas nas idades adultas não estão conseguindo obter renda por meio de empregos decentes, de empregos formais. Então, é necessário a presença do Estado nesse sentido de direcionar políticas públicas, de programas com maior atenção para a população mais velha, para a população idosa. Isso é imprescindível num país pobre e em desenvolvimento como o Brasil. Muito obrigada, viu, Luiz Bertolucci, por compartilhar conosco a sua experiência. E o Jornal da UFO ainda conversou com a professora da Faculdade de Medicina da UFO e coordenadora da Universidade Amiga do Idoso, é a Karina do Vale. Ela fala sobre os impactos das perdas econômicas para a saúde dos idosos. Veja. Muitos estudos vêm apontando aí que durante a pandemia Covid-19, houve um aumento da instabilidade emocionais dos idosos, principalmente as que estão associadas ao isolamento social, como a solidão, né, que esses idosos tiveram que ficar sozinhos, praticamente isolados, e isso foi uma medida, né, solicitada pelas autoridades mundiais. As autoridades mundiais, né, elas parecem terem se concentrado aí no aspecto infeccioso da pandemia, mas não deram ênfase, né, ou propuseram políticas públicas aí para tratamento, né, de transtornos de saúde mental. De fato, durante esta crise de saúde em curso, aqueles afetados por transtornos emocionais, comportamentais e psiquiátricos tendem a ser mais numerosos do que os afetados pelo Covid-19. Então, é importante e necessário criar políticas públicas, né, para dar suporte emocional, social e financeiro, tanto para o idoso quanto para a família, pois vários idosos eles têm problemas neurológicos, problemas de motricidade, alguns têm AVC e necessitam de ajuda, né? Ou por parte da família, amigos, ou dos clubes, né, que eles participavam, das comunidades que eles participavam. Muito obrigada, Karina, também por participar aqui do nosso Jornal da UFO. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para Uberlândia e outras cidades aqui da nossa região. Veja. A quinta-feira amanhece com sol em Uberlândia e os termômetros marcam entre 17 e 28 graus. Variação de sol e nuvens em Ituiutaba. A mínima fica 18 graus e a máxima 33. Em Patos de Minas, predomínio de sol. Termômetros marcam entre 18 e 38 graus. Quinta-feira ensolarada também em Monte Carmelo. Mínima 17 graus e máxima de 29. Em Abadia dos Dourados, a mínima prevista é 18 graus e a máxima de 30, com sol entre nuvens na maior parte do dia. E olha, a partir de amanhã, o setor cultural debate o cenário das artes no pós-pandemia. O projeto Amanhãs, diálogos sobre o mercado cultural, acontece no formato online e com acesso gratuito, aberto a todos os públicos e tem o apoio cultural do Sesc Minas. Veja. Olá a todos e todas, espero que estejam bem dentro do possível. Eu sou Priscila D'Agostini, gestora cultural e atualmente gerente do Sesc Palladium, e venho fazer um convite para participarem do projeto Amanhãs. Essa iniciativa surge com o intuito de proporcionar trocas de experiências e reflexões
com representantes dos diversos segmentos da cultura, sobre novos modos de fazer a partir do contexto da pandemia. O projeto é uma realização da produtora Polo BH e conta com o apoio cultural do Sesc Palladium, tanto na elaboração do conteúdo, quanto nossa equipe será mediadora desses encontros. Os encontros acontecerão na quinta e sexta, 15 e 16, das 9 às 11 e seguidamente das 11 às 13, e tratarão dos temas A Era dos Festivais, Cultura e Economia, Acesso para quem e Centros Culturais, Desafios e Ressignificações. É voltado para todos os interessados e interessadas na reflexão sobre esse mercado e a sua importância estratégica para qualquer sociedade e para a economia. E as inscrições são gratuitas e serão realizadas pela plataforma Simpla. E é isso, fica meu convite, fica minha dica. Convido a todos para participarem desse momento tão importante para a troca. Muito bacana esse debate e super necessário também, já que esse setor foi um dos mais impactados pela pandemia e com certeza é o que mais espera, né? Chegar esse pós-pandemia para voltar a funcionar com todo vapor. O Jornal da UFO fica por aqui, muitíssimo obrigada pela audiência. Amanhã o tema em destaque é política, nós vamos falar sobre a CPI da pandemia. E agora você fica com o programa Escola em Casa. Logo mais, às 9 da noite, você confere as principais notícias nacionais e internacionais no Jornal da Cultura. Então você continua aqui na telinha da TV Universitária. Até amanhã, cuide-se. Tchau.